olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para debater contigo a disciplina Direito Constitucional para o seu concurso do TRT2. Você quer ser analista? Você vai ser analista, mas para isso você precisa estudar. A gente já vai falar um pouquinho sobre as nossas aulas, falaremos um pouquinho sobre a ementa, falaremos um pouquinho sobre algumas missões que você terá para chegar a esse objetivo analista aí do TRT2, tá bom? Então, a nossa banca, como você sabe, é a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, ou FCC, ou Fundação Copia e Cola, ela tem trabalhado com uma perspectiva bem literal. Você sabe, você está resolvendo questões, você conhece o perfil da banca. Ela trabalha com texto de lei. Um ou outro ponto ela dá uma aprofundada. Por exemplo, a parte de extradição. Aqui a banca gosta de dar uma aprofundadinha. Controle de constitucionalidade também, ela tem dado uma aprofundada, mas nunca perdendo de vista a pegada literal dela. A gente vai debater isso ao longo do nosso curso, você vai compreender. Se você não tem contato com a Fundação Carlos Chagas, fique tranquilo, você terá, mas desde logo saiba, essa é uma banca que não vai cobrar informativos, que não vai cobrar jurisprudências, não vai cobrar assuntos muito controvertidos no âmbito jurisprudencial. É mais letra de lei, tá certo? Então, o que a gente tem para esses nossos encontros de direito constitucional? Como é que a gente vai trabalhar? Veja só. Eu queria, de largada, que você assumisse alguns compromissos comigo. E o primeiro compromisso, que é determinante para a sua aprovação, é o seguinte: você pode e deve assistir às aulas o maior número de vezes possível. E aqui na prova funciona assim, o acesso às aulas é ilimitado, não tem esse negócio de acesso limitado não. Aqui você vê as aulas quantas vezes você quiser. Se hoje você não está num dia bom, não está conseguindo render, desliga o negócio, vai fazer outra coisa e volta a estudar depois. Não tem problema, aqui você pode acessar quantas vezes. E além de assistir às aulas, as minhas e as dos outros professores que integram aí o seu portfólio, eu sugiro que você anote, faça um caderno, monta um caderno, isso é determinante. Não adianta só você ficar olhando, você ficar ouvindo, você tem que ter um caderno aí para ir anotando o desenvolvimento da aula. Se não quiser fazer caderno, já faça direto no computador, é muito importante. Porque chega uma hora do nosso estudo que assim, o volume é incrível e aí de repente bate aquela dúvida, se fala, meu Deus do céu, e agora a liberdade de reunião depende ou não depende de autorização? Você vai parar o que você está fazendo para ir procurar na aula, vai gastar muito tempo. Se você tiver um caderninho ali anotado, bonito, bem montado, tudo fica muito mais fácil. E acredite, é uma forma também de você memorizar. A partir do momento que você está me ouvindo e está transportando aquilo para o papel, você está agindo em duas frentes diferentes. Primeiro você está ouvindo, está usando a sua memória auditiva, depois você também está usando sua memória visual, está escrevendo, então as coisas funcionam diferente, tá certo? Então veja as aulas quantas vezes você quiser e anota, monta um caderninho, porque isso é muito importante. Além disso, uma outra missão que nós teremos é resolva o maior número de questões que você puder. É muito importante a resolução de questões. Os estudiosos dos métodos de concurso dizem que uma das melhores técnicas para ser aprovado ou aprovada é resolver questões. Porque nesse momento, quando você pega para resolver questões, você está o seu cérebro está funcionando numa outra frequência. Aqui você está como aluno, você está me ouvindo, está me vendo, está relembrando os assuntos. Só que chega uma hora em que você tem que agir como estudante, você tem que deixar um pouquinho esse conforto de aluno e ir para o lado do estudante, tem que resolver questões, tem que rever caderno, tem que estudar, então faça isso, tá? E outra coisa, é muito comum o aluno, principalmente em âmbito de tribunal, querer também resolver questões de outras bancas. Esqueça, não faça isso. Você vai resolver questões da Fundação Carlos Chagas, que é a nossa banca. Ah, mas eu quero resolver as da CESP, porque eu ouvi dizer que as da CESP são mais complexas, então eu estudando para cima, eu acerto aquilo que está embaixo. Mentira, não é bem assim. Não se trata de mais ou menos complexa, se trata de premissas diferentes. A Fundação Carlos Chagas, como eu já te disse de largada, ela trabalha com uma pegada literal. Agora, a CESP,
ela vai trabalhar com aspectos doutrinários, jurisprudenciais, mais controvertidos, mais polêmicos. Não adianta nada você querer estudar por ela, porque a sua banca é a Fundação Carlos Chagas. A nossa aula, ela está formatada para a Fundação Carlos Chagas. Com ela, você talvez não consiga fazer as provas da CESP. Assim como nos cursos que a gente dá para a CESP, o aluno não consiga necessariamente fazer as provas da Fundação Carlos Chagas. E lembrando, dentro dessa nossa conversa aqui sobre as questões, no site do Aprova você tem lá um banco de dados gigantesco, centenas, milhares de questões para você resolver. E você pode entrar, aplicar o filtro que você quiser. Ah, eu quero resolver questões de nacionalidade cobradas em 2012 pela Fundação Carlos Chagas. Ótimo, lá você consegue. Então faça isso, tá? Assista às aulas, monte o seu caderno, resolva as questões, lembrando que as questões que devem ser resolvidas são as da Fundação Carlos Chagas. E aí você vai ver que tudo vai dar certo. Ainda, a gente tem tempo para a nossa preparação, para a nossa prova. Eu não sei, na verdade, bem quando você está vendo essa aula, mas a prova é lá em fevereiro. Então, eu queria que você, nesse intervalo entre assistir às aulas e a data da prova, você ficar com alguma dúvida, manda sua dúvida para cá, manda sua crítica, manda seu comentário, manda sua sugestão, manda sua perguntinha. Antônio, não entendi esse negócio, a gente está pronto para te responder. Tem toda uma equipe por trás, analisando aí os e-mails, os comentários, são repassadas as dúvidas para a gente te responde. Então, utilize esta ferramenta. Você não pode levar dúvidas para a prova. Você não tem o direito de levar dúvidas para a prova. Porque chega lá na hora da prova, você não perguntou aquele negócio pra gente. E aí aquele negócio ficou ali assim, adormecido. Chegou lá no dia da prova, você abre o caderno, vê que caiu aquele ponto, pronto. Você já se desespera, você já se desestrutura. Então, faça isso, tá? Manda seu comentário, manda sua crítica, sua pergunta, manda sua questão de concurso, o que for, a gente vai te responder com o maior prazer. E no mais também, para a gente já acabar essa parte introdutória, não esquece que você terá chat com os professores, você poderá participar, terá gabarito comentado ao final da prova, um monte de facilidade, um monte de mamata que só a prova te oferece, tá certo? Então, vamos começar o nosso assunto, direito constitucional. A nossa ementa é a ementa padrão da Fundação Carlos Chagas, no âmbito de tribunal. Ela vai perguntar ali sobre Constituição, aplicabilidade das normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, nacionalidade, direitos políticos, vai falar de competência, poder judiciário, controle de constitucionalidade também. É o pacotão básico, tá? Se você pegar todos os outros editais aí de TRTs em analistas, você nota que não muda muita coisa, normalmente vem assim. E então, eu não vou também resolver essa ementa na ordem cronológica dela, na ordem ali de pontos. Eu vou trabalhar com alguns pontos numa ordem que eu prefiro trabalhar e é até importante, porque o primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é o ponto Poder Executivo. É um tema simples, fácil. Assim, a gente já traz ele aqui de largada, você vai se habituando ao meu método, a gente vai se conhecendo, e aí quando chegarmos nos pontos mais polêmicos, mais controvertidos, você já vai assim antever o que eu falarei, tá certo? Então vamos lá. E também tem o Facebook, lá tem Antônio Kozikowski, adiciona lá, a gente vai batendo um papo, é sempre interessante essa interatividade. Não é porque uma conexão na internet nos separa que nós não iremos nos relacionar, tá certo? Primeiro ponto, então, Poder Executivo. A gente vai trabalhar com ele. Vamos lá para o nosso quadro, Poder Executivo. Esse Poder Executivo, no entanto, ele está distribuído em dois pontos menores, atribuições e responsabilidade. A gente começa pelo ponto responsabilidade do Presidente da República, tá? Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Olha, o Presidente da República, ele pode praticar dois tipos de crime. Isso é muito importante. Ele pode praticar tanto o crime comum quanto o crime de responsabilidade. O crime comum é aquele que está definido na lei penal, no Código Penal, na legislação especial, na legislação extravagante, aqueles crimes que ele, presidente, pode praticar, mas que eu também posso, você também pode. É o crime comum. Eu só queria que você anotasse, ao lado aí de leis especiais, que os crimes eleitorais, eles também são crimes comuns.
Porque eu vejo muitos alunos confundindo, fala crime eleitoral tem a ver com a eleição, tem a ver com cargo, é crime de responsabilidade. Não, o crime eleitoral é uma espécie de crime comum, logo haverá um rito específico de processamento. Então, ao lado aí da lei penal, pode colocar também, né, os crimes eleitorais, além daqueles outros que você já marcou. Legislação penal, Código Penal, legislação extravagante e assim por diante. Agora, o crime comum é diferente do crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, e aqui há perguntas querendo saber inclusive o conceito, são infrações político-administrativas. Se você olhar no portfólio aí de questões da Fundação Carlos Chagas, você encontra perguntas assim, os crimes, as infrações político-administrativas, são crimes de que tipo? São crimes de responsabilidade. São infrações político-administrativas, infrações que eu, Antônio, não posso praticar porque eu não sou presidente, não sou ocupante aí de um encargo público. Agora, o presidente o presidente da República ele pode, portanto, praticar um crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, se praticado, ele desencadeia o impeachment, que é o processo para a retirada do presidente do cargo no qual ele encontra-se. Tá bom? A gente já vai falar um pouquinho sobre processamento, apenas lembre que há uma diferença, então, o crime comum e o crime de responsabilidade. Os crimes comuns, claro, você não precisa saber quais são. A gente não vai mencionar o Código Penal aqui. Uma ou outra questão da fundação menciona assim, olha, o fulano praticou crime de estelionato. Aí qual é o foro processante dele? O presidente praticou o crime de estelionato. Qual é o foro processante? Ora, crime comum é aquele que está no Código Penal e o estelionato está lá no Código Penal. Aí o aluno fala, mas meu Deus, então eu vou ter que estudar todos os tipos penais? Não. Quando a banca não menciona que é crime comum e menciona um crime específico, ela faz uma menção a um crime assim, conhecido, né? Vai perguntar lá homicídio, vai perguntar estelionato, vai perguntar roubo, não vai perguntar, claro, aqueles crimes malucos lá que a gente não estuda e também não quer estudar. Na verdade, está fazendo um concurso aí para o TRT. Agora, os crimes de responsabilidade, esses são diferentes. Esses aqui você vai ter que conhecer. Esses crimes de responsabilidade estão lá no artigo 85 do texto constitucional. É um texto, é um artigo que estabelece as normas gerais sobre crimes de responsabilidade e é isso que você tem que saber. Vamos dar uma olhadinha no artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem, em primeiro lugar, contra a Constituição. Então, atentar contra a Constituição Federal de largada já é considerado crime de responsabilidade. Se o presidente tenta dar um golpe ou outorgar uma nova Constituição em substituição à atual, isso pode sim ser encarado como um crime de responsabilidade e ele pode perder o cargo, porque você sabe que a consequência última do crime de responsabilidade é a perda do cargo e a inabilitação para a função pública por 8 anos. Já falaremos a respeito disso. Então, atentar contra a Constituição, batata, crime de responsabilidade. Em segundo lugar, atentar contra a existência da União. Olha, é super natural que isso seja considerado um crime de responsabilidade, porque ele, presidente, é o chefe da União. Ele é o caput da administração pública federal. Se ele, que deve mais que ninguém zelar por aquilo, atentar contra a existência da União, crime de responsabilidade. É uma infração político-administrativa que levará à perda do cargo se for julgado o pedido nesse sentido. Então, atentar contra a Constituição e contra a existência da União, crimes de responsabilidade. De outra maneira, também a conduta do presidente que atentar contra o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação pode ser encarado como um crime de responsabilidade. Atentar contra o livre exercício do Legislativo. Você talvez se recorde, mas na época da ditadura militar, a junta militar mandou fechar o Congresso Nacional. Se isso hoje acontecesse, dúvida alguma não haveria.
crime de responsabilidade praticado pelo presidente. Da mesma forma, contemporânea à gravação dessa aula, está sendo o cumprimento dos mandados de prisão lá contra o mensalão. Se porventura o presidente ou a presidente liga para o Supremo Tribunal Federal e coage, faz uma coação ao Supremo Tribunal Federal, isso obviamente é crime de responsabilidade, não há a menor dúvida. Ainda, atentar contra o livre exercício do MP, o Ministério Público. O Ministério Público é caríssimo para a nossa organização constitucional. Ele tem atribuições maravilhosas que nós, inclusive, veremos mais para o final do nosso curso. Se o presidente atentar contra o MP, crime de responsabilidade. E se, porventura, também atentar contra os poderes constitucionais das outras unidades da federação, vai o presidente arcar com o ônus da responsabilização na via do impeachment. 3. Atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Individuais, em primeiro lugar. O presidente faz uma proposta de emenda à Constituição para retirar o artigo 5º da Constituição. Esqueça, ele vai perder o cargo. Além de não poder fazer, né, porque se trata de uma cláusula pétrea, você sabe, ele pode perder o cargo. Se também ele atentar contra os direitos políticos, que são muito, muito importantes, ou os direitos sociais, pode perder o cargo, tá bom? Então vamos lá. Desculpa essa parte da matéria, ela é meio maçante, mas ela é necessária. Atentar contra a segurança interna do país. Pelo amor de Deus, o cara quando assume o cargo, ele jura defender o país. Se ele atentar contra a segurança interna do país, ele está sendo alvo aí de uma responsabilização. Por exemplo, o presidente autoriza, sem a anuência do Congresso, que forças estrangeiras transitem pelo nosso território ou que aqui permaneçam. Isso pode atentar contra a segurança interna do país. Se o presidentão fez isso, vai perder o cargo, possivelmente. Esta daqui é linda, tem nome e sobrenome, Fernando Collor. Atentar contra a probidade na administração. Eu confio o meu voto para alguém e esse alguém vai lá e rouba, atentou contra a probidade na administração, perde o cargo e fica inabilitado para a função pública por 8 anos. Atentar contra a lei orçamentária. Também, olha, orçamento é orçamento. O presidente faz e ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Ele não pode ficar fazendo adendos, não pode se distanciar daquela proposta orçamentária que ele fez. Mas se porventura fizer isso, crime de responsabilidade, tá bom? E por fim, muito importante, atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Se eu dou uma ordem para um membro de um escalão mais baixo da administração pública e esse cara não cumpre, eu posso direcionar a ordem para alguém que está acima dele, a fim de que se resolva o problema eventualmente discutido naquele caso concreto. Agora, quando eu determino algo para o presidente da República e ele não faz, qual é a única forma de coagi-lo? Perdendo o cargo. Então, se ele não cumpre uma determinação judicial e se ele não cumpre as leis, ele pode sim ser processado na via do impeachment. Mandou o Supremo Tribunal Federal uma intimação para o presidente, pague o precatório X. Ele não paga, crime de responsabilidade, tá certo? E aí o parágrafo único afirma que esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Tá? Não se preocupe, há uma lei anterior, inclusive a Constituição de 88, que fala sobre os crimes de responsabilidade, mas me parece que essa é uma lei que não deve, inclusive, ser lida porque ela trabalha com prazos diferentes na parte da pena, da inabilitação. Nesse ponto não foi recepcionada, portanto, então não queira ler isso porque não cai em prova de analista. Agora, o artigo 85 é determinante. Esse artigo é muito, muito importante, você terá que lê-lo, tá bom? Tranquilo, artigo 85? Agora, definido no teu caderno de questões, no teu caderno de provas, qual foi o crime praticado pelo presidente, você tem que entender qual é o foro, qual é o órgão responsável por fazer a denúncia, quais são as penas, então você tem que entender o processamento do crime comum e do crime de responsabilidade contra o presidente da República. Alguns têm um pouquinho de medo desse ponto, falam, então, esse negócio é muito chato. Não é chato, fique bem tranquilo, que eu vou fazer uma tabelinha para você. Vou analisar os dois juntos, portanto, e você nunca mais vai esquecer. Se você fizer a gentileza, faça aí 7 linhas por 3 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa a outra para a próxima tela, porque é muito importante. Então, você vai ter assim, ó, aqui na coluna do meio, você pode colocar crime comum.
Aqui se pode pôr o crime comum. E aqui se pode pôr o crime de responsabilidade. Primeira pergunta que se faz é: quem é o foro? Qual é o foro processante do presidente da República no crime comum e no crime de responsabilidade? O crime comum é muito fácil. Perceba, se eu, Antônio, mato uma pessoa, quem é que vai qual que é o meu foro processante? Quem é que vai me processar? Ora, Antônio, é o judiciário, tribunal do júri, poder judiciário, justiça comum, imagina as mais variadas respostas. Mas é o poder judiciário. Quando o presidente mata uma pessoa, quem é que vai processá-lo? O poder judiciário também. Só que há uma diferença entre Antônio e presidente da República, há uma diferença qualitativa. Eu sou um cidadão comum. Ele, presidente, é o chefe do executivo. E o chefe do executivo será julgado no chefe do judiciário, que é o STF. Então anota aí, crime comum, foro é o Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102, inciso 1, a linha B do texto constitucional. É normal, então, você percebe que o presidente vai ser processado pelo judiciário no crime comum. Só que tem, pelas diferenças, né? O chefe do executivo será julgado pelo chefe do judiciário. Ponto. Tranquilo. E no crime de responsabilidade? Olha, Antônio, você já falou lá atrás que é uma infração político-administrativa. Então, suponho eu que seja uma casa política. É isso mesmo. Agora é quem? Câmara, Senado ou Congresso? Veja, eu tenho certeza que do STF você vai lembrar. No crime comum, chefe do executivo, chefe do judiciário. Lembrando do STF, você consegue identificar o foro processante do presidente no crime de responsabilidade. Mas como, Antônio? Veja a mágica aqui do direito constitucional. Lembrou do STF? Você tira o T, ficou o quê? SF, Senado Federal. Então você pode pôr aqui Senado Federal. Bom, só tirar o T do Supremo, você tem a resposta do crime de responsabilidade. Senado Federal. Isso se encontra no artigo 52, inciso 1 da Constituição. Só que faça uma observação aqui, ó. Vai ficar um pouquinho amontoado, mas não tem problema. Senador, se muito sabe fazer lei. Olha lá se sabe fazer lei ainda. Ele não sabe o que é contraditório, o que é ampla defesa, o que é devido processo legal, não sabe contar um prazo. E também não é nem obrigação dele. Logo, este processo que corre no Senado Federal não pode ser presidido por algum senador, porque senão vai dar erro. Quem preside este julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é o presidente do Supremo Tribunal Federal quem presidirá este julgamento. Esta referência, presidente do Supremo Tribunal Federal presidindo o julgamento, está lá no artigo 52, parágrafo único do texto constitucional. Muito importante que você lembre-se disso, inclusive porque há questões na fundação assim perguntando. Tá? Segunda linha aqui, ó. Quem é que faz a denúncia? Quem é que oferece a denúncia contra o presidente? Vamos lá, pensando no crime comum. Se eu, Antônio, mato uma pessoa, quem é que oferece a denúncia contra mim? O Ministério Público. Perfeito. Se o presidente mata uma pessoa, quem é que oferece a denúncia? Também é o Ministério Público, mas na pessoa do seu chefe. Chefe do Executivo, julgado pelo chefe do Judiciário e denunciado pelo chefe do Ministério Público da União, que é o PGR. Procurador-Geral da República é quem oferece a denúncia contra o presidentão nos crimes comuns. E no crime de responsabilidade, quem é? Aí é o cidadão. Não é qualquer pessoa, portanto, qualquer cidadão. É um conceito mais estreito, cidadão quem tem direitos políticos. Vai oferecer a denúncia nesta casa aqui de baixo. Já vou falar qual é. Agora, veja só. Você há de convir comigo que aqui, ó, e aqui, é muito fácil de ser lembrado. Porque é igualzinho a responsabilização de um particular, guardadas as devidas proporções. Se o Antônio mata uma pessoa, ele vai a julgamento no judiciário, denunciado pelo Ministério Público. O presidente, se mata uma pessoa, também vai a julgamento no judiciário, denunciado pelo Ministério Público, mas nos respectivos caputes, né, pelos chefes de um e de outro. Então não esquece isso, não cria onda. Você lembrou do STF, você também já lembra do Senado, fazendo a magiquinha lá, tirando o T de tribunal, você fica com SF de Senado Federal. E ser presidente, olha que legal, é muito bacana, porque o presidente
só pode ser processado se houver autorização de uma casa específica. Quem é que dá a autorização? Câmara de Deputados. Câmara de Deputados. É fácil você lembrar que a Câmara de Deputados, quando você pensa que o presidente foi eleito pelo povo. A Câmara é a casa formada por representantes do povo. Logo, quem dirá se o presidente pode ou não ser processado é a casa formada por representantes do povo, ou, em última instância, é o povo. É o povo quem decide. E também você poderia pensar assim, ó, perceba, o Senado Federal, ele já está agindo aqui, ó. Vamos dar atribuição para outro, não é verdade? Para a Câmara de Deputados. E tire Congresso Nacional da sua cabeça. Na responsabilização do presidente, o Congresso Nacional, enquanto um órgão colegiado, não age. Age ou através da Câmara ou através do Senado. O Senado julga o crime de responsabilidade, Câmara autoriza o processamento em ambos os casos. Certo? E eu te pergunto, para autorizar a instauração do processo contra o presidente da República, é a Câmara, mas é através de um quórum baixo ou alto? É o pior quórum que há na Constituição, 2/3. Nada é maior do que 2/3 na Constituição. E tem que ser, né? Eu vou autorizar o processamento contra o presidentão, tem que haver uma discussão muito intensa. Então anote aí na sua tabelinha, 2/3. 2/3. Bom? Tranquilo. E aqui é igual a autorização numa casa, enfim, é a Câmara que autoriza no crime comum e no crime de responsabilidade. Agora, aqui, muito cuidado com essa quarta linha. Anote assim, ó, consequência da instauração do processo. Consequência da instauração do processo. Essa é importantíssima e ela pode te pegar. Começou o processo contra o presidente, imediatamente ele está suspenso. Anota aí, ó. Olha, começou, ele sai momentaneamente, obviamente, porque se trata de suspensão, ele está suspenso do seu cargo, afastado. Ele é afastado. Porque no cargo ele poderia influenciar muito. É fato que fora ele também pode, mas talvez as chances sejam menores de influência. Então, começou, ele está suspenso. Eu falo que essa daqui pode te enganar, porque numa aula de direito constitucional, numa prova de direito constitucional, a gente sempre tende a pensar, ah, não, olha, isso tem que ter trânsito em julgado, tem que ser lá no final. Mas não, aqui começou o processo, começamos a brincar, tira o presidente de lado. Só que você tem que cogitar também a possibilidade de manipulação dessa linha suspensão. Porque veja só, se o presidente é processado, ele sai do cargo. Quem assume é o vice, salvo se ele não estiver junto no balaio. Mas imaginando que ele não estava, saiu o presidente, o vice assume. O vice vai assumir. Aí esse vice poderia tentar mexer a máquina para se manter no cargo, porque obviamente ele deve ter interesse em permanecer como titular. E aí esse vice também começa a dar uma prejudicada. Liga lá no Senado e fala, olha, dá uma cozinhada no processo. Liga lá no Supremo e fala, ó, faz vista aí, deixa esse negócio cozinhando, deixa eu ficar no cargo. Isso não poderia acontecer? Poderia. Então a Constituição, ela vai trazer uma solução para evitar esse tipo de manipulação. Qual que é a solução? Anote aí na última linha dessa nossa tabela. Consequência da não conclusão do processo em 180 dias, e aqui cuidado que a banca muda. Não acabou o processo em 180 dias. O que acontece? Automaticamente o presidente retorna ao seu cargo e o processo segue seu normal curso. Então anota aí que não concluído o processo em 180 dias, presidentão retorna e o processo continua. É só o que está escrito aí, o presidente retorna e o processo você conclui que continua, tá bom? Muito cuidado, você percebe então na responsabilidade do presidente que algumas linhas, olha, são iguais, e as outras que são diferentes são um tanto quanto intuitivas. Nas aulas que eu costumo dar a respeito de responsabilidade do presidente, nas aulas presenciais principalmente, eu noto que o que mais confunde o aluno é isso aqui, ó. E até talvez seja por isso que a banca cobra bastante. Isso aqui,
é muito confuso, os alunos acabam trocando esta responsabilização, o foro processante aqui do presidente no crime de responsabilidade, tá bom? Agora está faltando uma linha. Essa linha a gente vai falar na próxima aula e seguramente é uma das mais importantes, que é a linha das penas. Meu amigo, ficou com alguma dúvida? Vê a aula de novo. Não entendeu? Manda seu comentário para cá. A gente vai te responder, a gente vai te colocar lá dentro do TRT2. Fica muito tranquilo quanto a isso, tá? Muito obrigado pela paciência, um grande abraço, até a próxima aula.